Histórias do Caminho, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. José Grosso e os benefícios do passe. Poema divino. Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Sejas santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, e filho aguarda, tu é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria, que é o Evangelho de Jesus. Perdoa minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que, mais do que falar, eu saiba ouvir. Que, ao invés de julgar, eu busque acolher. Que, não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que, dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo o que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas, acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que, por um instante, fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está dando rima aos versos de nossas vidas. Reencontrei Lampião. Ninguém está esquecido da bondade divina. No Hospital Esperança, na espiritualidade, aguardando para ser recebido pela Maria Modesto Cravo, que foi importante trabalhadora num sanatório em Uberaba na ajuda a muitos doentes mentais, quando vi circulando a Irmão Ferreira, um ativo servidor especializado em resgatar espíritos na escuridão das regiões mais abismais e trevosas da espiritualidade. Irmão Ferreira foi em sua última encarnação Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Rei do Cangaço. A história de vida conhecida de todos, mas o que não sabem é o após sua morte violenta nas caatingas do Nordeste brasileiro, e após dezenas de anos de sofrimento em psicosfera pestilenta, muita súplica e trazendo o arrependimento como sinal de sua mudança, foi socorrido pelo Dr. Bezerra de Menezes e acolhido por Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança. Foi um exaustivo trabalho de ajuda espiritual e medicina espiritual para voltar à condição de pessoa. Estava embotado e à mercê de forças que o subjugaram, desde seu passamento violento em Serra Talhada há muitos anos. Hoje,
Completamente regenerado e graças à sua índole corajosa e à vasta experiência adquirida sobre a maneira de atuação nas trevas, passou a compor o esquadrão de servidores de defesa do Hospital Esperança em plena espiritualidade. Não conseguiu reencontrar Maria Bonita, mas nunca perdeu as esperanças. É a história de um amor construído no companheirismo e cumplicidade nas caatingas do Nordeste, que ainda não se fizeram merecedores. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Tudo que aprendemos pode ser utilizado para o bem maior, assim é a vida. Para tanto, os espíritos tarefeiros da luz são capazes de transmitir bem-estar em todos os passes oferecidos hoje nas casas de Jesus, os centros espíritas. Observemos essas ações, como espíritos agora servidores da seara de Jesus, realmente arrependidos da prática do desamor, podem servir no bem ao próximo. Como faz hoje nosso irmão Ferreira, um espírito em busca de redenção. Ações dos espíritos socorristas no passe. Remoção de tecnologia parasitária, como implantes, chips e aparelhos de dominação mental alojados nos corpos sutis. Alinhamento de chakras e exame de quando estão invertidos, paralisados ou acelerados. Limpeza da aura por meio de retirada de ideoplastias, clichês mentais e morbos psíquicos. Desobstrução de chakras com eliminação de inflamações ou infecção larvária. Reconhecimento de ovoides naturais e artificiais. Intervenções em diversos formatos de influenciação psicodestrutiva. Reconhecimento e eliminação de energias de paixões inferiores. Asseio de cordões energéticos, gerados pelo desejo ou pensamento. Trabalhos de limpeza na atmosfera psíquica. Desobstrução dos pontos de angústia no chakra cardíaco. Choque anímico com entidades inconscientes hipnotizadas por licantropia e zoantropia. Puxada de aura coletiva do inconsciente do grupo para a limpeza de resíduos das tarefas, sentimento de culpa coletiva. Técnicas de proteção energética, para a saúde física e mental. Limpeza do ambiente dos lares, ambientes vibratórios. Orientação sobre como eliminar os efeitos perispirituais da mediunidade estagnada em médios afastados e sob regime de controle de falanges. Cirurgias no perispírito e no duplo etérico. Escoamento da matéria mental da culpa. Essas são algumas benesses que o passe espírita cristão pode promover de acordo com a fé e o merecimento de quem procura esse bendito auxílio, como diria o venerando apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier: se soubéssemos o real benefício do passe iríamos querer recebê-lo a todo instante. Estudemos a condição de um participante do bando de Lampião, veremos que sempre há espaço para a prática do bem, estejamos inseridos onde quer que seja. José Grosso, um bandoleiro do bem. No ano de 1932, o estado do Ceará foi açoitado por uma das piores secas de sua tão sofrida e heroica história. Não bastassem as convulsões causadas pelas transformações políticas e sociais vividas por nosso país, o Nordeste brasileiro se horrorizava com as estripulias de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, figura que assombrou os sertões nordestinos durante cerca de 20 anos com sua guerra de vinditas contra aqueles que neles treparam os espinhos da injustiça, até 1938, ano de sua morte. Sua ação foi extensiva à grande área dos sertões de 7 estados, e Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Possuidor de veia poética, compôs aquele então celerado o seguinte sinistro soneto enaltecendo suas qualidades de cangaceiro e poeta. Meu rifle atira cantando. Em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo. Porque sou bom cantador. Enquanto o rifle trabalha. Minha voz longe se espalha. Zombando do próprio horror. Também de sua lavra é a composição Mulher Rendeira, posteriormente imortalizada na voz do cantor Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Coadjuvado por homens de caracteres semelhantes ao seu, Lampião e seu bando cumpriram uma infeliz sina em sua pungente romagem terrena. Ficaram famosos também os seus companheiros de infortúnio, Antônio e Livino, seus irmãos, Antônio Matilde, Luiz e José Fragoso, Antônio do Gelo, Meia-Noite, Gato, Ioiô, Luiz Pedro, André Cipaúba, Corró, Muriçoca, Sabiá, Chá Preto, Corneteiro, entre outros.
No ano de 1896, num lugarejo pobre, próximo do Crato, hoje próspera cidade do estado do Ceará, nascia José da Silva, que posteriormente viria a ser conhecido por José Grosso, filho de Jerônimo e Francisca, pais de outros 8 filhos. Começa aqui a teia do destino que vai ligar José Grosso a Virgulino. Como dissemos acima, o ano de 1932 registrou uma das piores estiagens que assolaram o estado do Ceará. Essa ocorrência climática e suas terríveis consequências vieram juntar-se ao fenômeno do cangaceirismo, fruto das condições sociais vigentes. Pelo sertão espalhava-se a fama de Lampião com sua figura romanesca associada à do herói que tira dos ricos para dar aos pobres, um Robin Hood das caatingas nordestinas. Isso empolgou muito o ânimo de José Grosso que, em seu íntimo, sonhava, como de resto todos os sertanejos nordestinos, com uma terra de paz, sem fome e com a justiça amparando também os pobres e os fracos. Animado por esses anseios, vai integrar o grupo de Lampião, por ocasião de sua passagem pela região de Oroz, hoje um município do estado do Ceará. Por não concordar com as atitudes criminosas do bando, que feriam seus princípios de homem justo e bom, decidiu adotar uma perigosa atitude que mais tarde lhe traria graves consequências. Sem intenção de delatar aquele bando às autoridades policiais, passou a alertar com antecedência as populações das cidades que Lampião tencionava invadir, impedindo, assim, que muitas pessoas viessem a ser violentadas ou assassinadas, na onda da fúria insana do cangaceiro e seus sequazes. Denunciado por alcaguetes, foi levado à presença de Virgulino. Julgado e condenado pelo júri pessoal do bandoleiro, teve seus olhos perfurados à faca, como represália pela traição cometida. Cego, foi abandonado, ficando perdido e sozinho, vagando desorientado naquelas solitárias e espinhentas brenhas sertanejas. Não demorou muito e foi acometido de infecção generalizada causada pela mutilação que lhe fizera Lampião, motivando sua desencarnação, no ano de 1936, aos 40 anos de idade. Dizem que o espírito José Grosso se comunica em muitos centros espíritas espalhados Brasil afora. Entidade amiga, dotada de bons sentimentos, reencarnou diversas vezes na Terra. Exerceu poder e autoridade na antiga Germânia, Alemanha, quando então tinha o nome de Johannes, homem rígido, disciplinado e místico, tendo desencarnado por volta do ano de 751. Renasceu também na Holanda, onde exerceu o alto cargo de adido diplomático, convivendo, dessa forma, com a alta classe daquele país e também com a corte de Francisco I, rei de França. Logo que desencarnou no Brasil, em 1936, foi recebido na espiritualidade pelos espíritos Sheila e Joseph Gleber, os quais mantiveram laços com ele quando de sua romagem terrena na Germânia. Em 1949, ano de suas primeiras manifestações, conduzido que foi ao Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, pelos espíritos acima citados, dizia ser folha caída dos ventos do norte. Entre os médiuns por meio dos quais se comunicava, destaca-se Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, extraordinário médium de efeitos físicos, notabilizado pelas materializações luminosas, nascido na cidade de Pacatuba, Ceará, em 1º de fevereiro de 1905 e citado na obra Materializações Luminosas, de Rafael Ranieri. Sua caminhada no plano espiritual recebeu também a orientação do espírito Glacus. Tem-se a informação de que o espírito José Grosso cooperou nas reuniões de efeitos físicos em vários centros espíritas e que se dedica atualmente a trabalhos na Fraternidade Espírita Irmão Glacus. Umbreando com Peixotinho e Bezerra de Menezes, este cognominado por muitos como o Allan Kardec brasileiro, José Grosso integra as hostes espirituais onde transitam outros espíritos benfazejos que viveram no sofrido, mais abençoado estado do Ceará, terra da luz. Comentários finais. Hoje o irmão Ferreira espírito operante no bem, busca como cada um de nós redenção, e para tanto somente servindo ao próximo na seara do Mestre Jesus poderemos nos redimir do passado delituoso que é recorrente entre todos nós, espíritos em débito, até que um dia ligados pelo amor fraterno seremos capazes de compreender que o caminho do arrependimento é a maldade, que tem raízes no orgulho e na vaidade, e que o caminho da felicidade é enxugar as lágrimas, semear alegria nos corações e a partir daí, encontrar na aventura de um sorriso a plenitude de felicidade de reconhecer no semblante de cada irmão a presença de Deus nosso Pai. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus!
Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Redação do Momento Espírita www.momento.com.br. Lucas capítulo 15, versículo 7. O lado oculto da transição planetária, pelo Espírito Maria Modesto Cravo, médium Vanderlei Oliveira, capítulo 1. O Consolador, revista semanal de divulgação espírita, crônicas e artigos, ano 6, número 272, de 5 de agosto de 2012, José Grosso, um bandoleiro do bem.